Era uma noite linda, a lua brilhava como um diamante no céu escuro. Caio, um milionário em ascensão, estava em um restaurante de luxo, cercado por velas que lançavam uma luz suave nas paredes cobertas de seda. O aroma de pratos sofisticados misturava-se à música ao vivo, suave o suficiente para permitir que os sussurros de amor entre ele e Lorena ecoassem ali. Mas, no coração daquela festa, algo estava prestes a mudar. Quando o garçom trouxe o bolo de chocolate com sua cobertura sedosa e impecável, a atmosfera parecia perfeita. Caio brindou, seu sorriso se espalhou, até que a porta se abriu de repente. Uma garotinha disfarçada de sombras, com cabelos desgrenhados e olhos grandes e assustados, apareceu. A sala ficou em silêncio. Todos a olharam, confusos. Ela tinha um ar de desamparo, e seu olhar, carregado de medo, cravou-se em Caio. Cuidado com o bolo. Ele está envenenado, sussurrou a garotinha, quase inaudível, mas suas palavras estavam carregadas de um peso profundo. Neste instante, o coração de Caio disparou. Que horror seria aquele? Ele não entendeu como aquilo poderia ser verdade, mas um instinto primitivo tomou conta dele. Sem hesitar, agarrou o prato de Lorena e trocou com o dela, tentando agir antes que o pior pudesse acontecer. Lorena ficou paralisada. A expressão em seu rosto se transformou em algo que Caio nunca tinha visto antes, uma mistura de choque e desespero. "O que você fez, Caio?" ela gritou, sua voz tremendo. Pessoal ao redor começou a murmurar, formando um coro de vozes curiosas e horrorizadas. O ambiente, antes perfeito, mergulhou em caos. O chão parecia tremer sob os pés de Caio, enquanto ele se perguntava o que mais estava escondido naquela noite. E então, Caio percebeu. A garotinha não era apenas uma criança perdida. Ela estava envolvida em algo muito mais perigoso. Ele olhou para Lorena, notando a escuridão que agora começava a revelar-se em seu olhar. Segredos que ele não conhecia começavam a surgir, e a verdade sobre quem ela realmente era pairava no ar como uma ameaça. E enquanto Caio tentava entender a gravidade da situação, as luzes do restaurante começaram a piscar, como se o próprio lugar estivesse ansioso por dissipar a sombra que acabara de entrar. A multidão entrou em pânico. A garotinha, Luna, ergueu as mãos, pedindo ajuda. E naquele instante Caio soube que precisava agir. Mas como? A quadrilha que estava atrás dela não falaria. Não hesitaria em destruir tudo ao redor para alcançá-la. O confronto iminente o deixava em um mar de dúvidas. Sua vida estava prestes a mudar drasticamente e a sanidade de seu mundo de riqueza e sucesso estava em jogo. Caio nunca tinha considerado que a linha entre amor e traição poderia ser tão tênue. O tempo apertava e a urgência da situação pesava sobre ele. Cada tic-tac do relógio era como a batida de um coração que se esgota, e a necessidade de proteger Luna era tudo o que importava agora. Ai de quem desafiasse os limites do que ele estava disposto a fazer. No entanto, a pergunta permanecia: até onde você iria para salvar uma vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Caio lutava contra a incerteza, a atmosfera ao seu redor era eletricamente tensa. O pânico na sala crescia a cada segundo. Ele se virou para Luna, tentando entender como uma garotinha poderia saber algo tão aterrador. "Como você sabe disso?" ele perguntou, sua voz trêmula.
mas a resposta dela foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Uma explosão. O vidro das janelas estilhaçou-se em 1000 pedaços e todos se jogaram ao chão, procurando abrigo. O caos se instaurou. Gritos e choros ecoavam pelo restaurante enquanto os convidados se abalroavam, tentando escapar. Caio precisou de um momento para processar o que aconteceu. Ele se levantou devagar, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. «Luna!» ele gritou, mas a garotinha estava cercada por uma multidão de pessoas apavoradas. Ele fez caminho entre os corpos e finalmente a alcançou. Mas quando se virou para a saída, algo o congelou. Lorena estava ali, com um olhar que fazia o coração de Caio parar. Ela segurava um pequeno dispositivo em sua mão e a expressão em seu rosto era de pura determinação. Seu olhar não transmitia amor, mas uma frieza que Caio nunca tinha visto antes. «Você realmente achou que eu deixaria isso acontecer?» Ela disse, sua voz baixa, mas firme, como uma lâmina afiada. «Lorena, o que você está fazendo?» A confusão e a dor despontavam na voz dele. «Desculpe, Caio, mas você não entende. Isso tudo é parte de um plano muito maior. Eu sou a razão pela qual Luna está aqui». As palavras dela cortaram a atmosfera como um facão, revelando uma verdade obscura. Caio sentiu seu mundo desmoronar. Um nó se formou em sua garganta. Você a trouxe para cá?» Ele não conseguia acreditar. As luzes piscaram e mais gritos ecoaram enquanto a sala mergulhava em um estado de pânico total. As pessoas corriam, mas tudo que Caio conseguia focar era Lorena e Luna, agora se afastando lentamente, como se fossem personagens de um filme de terror à procura de escapar. «Por que você faria isso, Lorena? Todos esses anos. Do que nós temos». A força nas palavras de Caio se transformou em desespero. Ele se sentiu traído. O rosto dela estava impassível. Seus olhos reluziam com uma mistura de frustração e algo que parecia poder. «Porque eu queria te proteger, Caio, mas agora já é tarde demais». Antes que ele pudesse responder, um grupo de homens armados entrou pelo burburinho. A presença deles era como uma sombra, e Caio percebeu que Lorena tinha se aliado a eles. Ele sentiu um frio na espinha. Era um jogo de xadrez que ele não soubera que estava jogando. «Vamos, Lorena!» um dos homens gritou. Era claro que eles não estavam ali para negociar. A mandíbula de Caio se apertou enquanto tudo começava a se desenrolar em câmera lenta. «Você não precisa fazer isso!» implorou Caio, mas os sentimentos de traição e a fúria dele eram desprezados. Lorena avançou, puxando Luna para o lado dela. A garotinha estava petrificada, segurando a mão da mulher como se estivesse prestes a cair em um abismo. «Desculpe, Caio, eu não posso arriscar. Essa é a única maneira». Sua voz estava triste, mas resoluta. E naquele instante, a realidade de Caio caiu, como um edifício em ruínas. As palavras dela se tornaram uma bomba que explodiu em sua mente. Ele nunca tinha imaginado que atrás do sorriso dela havia um passado de mentiras. Luna, a menina, era o elo entre o que ele conhecia e um mundo sombrio do qual ele nada sabia. Os homens armados avançavam e a sala estava em fúria. Caio se sentiu no meio de um furacão. Havia algo muito mais profundo em jogo, e o que ele achava que compreendia sobre amor e confiança estava se desintegrando. Ele precisava decidir, lutar ou fugir. Uma batalha dentro dele começou, e o futuro deles ainda era uma incógnita. Os olhos de Lorena estavam fixos nele, mas o brilho que um dia o encantou agora era um alerta em sua mente. O tempo estava se esgotando. O que ele faria a seguir poderia mudar tudo. E, acima de tudo, quem realmente era Lorena. A resposta estava prestes a desmoronar junto com as paredes do seu mundo. Caio sentiu o chão tremer sob seus pés. Um verdadeiro labirinto de caos e desespero. A adrenalina pulsava por seu corpo enquanto seus olhos se fixavam em Lorena e Luna, agora cercadas por homens ameaçadores.
A sala estava em um frenesi, gritos ecoando como trovões, enquanto a realidade dele se desintegrava. Lorena, me escuta! Isso não precisa acontecer! Sua voz tremia, mas ele gritou, tentando alcançar algo que restava entre eles. Contudo, ela apenas virou o rosto, sua determinação se transformando em indiferença. O medo dominava cada canto do restaurante, mas no confronto íntimo de Caio havia um silêncio profundo. Enquanto ele tentava se aproximar, um reflexo na parede atrás de Lorena chamou sua atenção. Ela estava escondendo algo, um brilho metálico que a conectava ao plano obscuro ao qual sua vida se atava. Uma parte dele queria acreditar que tudo seria resolvido, mas uma outra parte sussurrava, clamando por verdades que ele ignorava. Então, no auge do caos, algo inesperado aconteceu. A porta do restaurante foi arrombada com um estrondo, e um grupo de policiais armados invadiu o local. "Todos para o chão!" gritou um deles, e o grito inspirou um novo pânico entre os convidados. As pessoas desesperadas se jogaram ao chão, buscando abrigo. Porém, Caio não se moveu. Seu coração disparou quando percebeu que uma figura estava ao lado dos policiais. Era Rafael, seu irmão. Um homem que Caio acreditava ter perdido para o mundo do crime. E estava ali agora, de farda e com o olhar determinado. "Caio, saia daí!" ele gritou. O frio que percorreu a espinha de Caio não era mais apenas medo, mas a revelação de que seu irmão era um agente infiltrado. "Rafael, o que você..." Caio começou, mas a voz de Lorena cortou a sala. "Não, isso não pode estar acontecendo!" Ela havia finalmente se virado para Caio, seu olhar ferido perfurando sua alma. "Você está trabalhando com eles?" Caio ofegou, seu mundo desmoronando. Era essa a razão pela qual Lorena parecera tão distante, tão envolvida em segredos que até ele não poderia compreender. Ela se virou, enfrentando Rafael de forma feroz. "Você não pode fazer isso. Eles têm tudo pronto. Você não sabe o que está em jogo." O tempo parecia estourar em 1000 pedaços. A revelação de Rafael como policial e o possível envolvimento de Lorena em um plano traiçoeiro deixou Caio sem chão. O que ele realmente sabia sobre ela? Suas promessas de amor e lealdade agora soavam como ecos de uma mentira bem ensaiada. Os policiais avançaram em direção a Lorena e Luna, enquanto Caio estava paralisado pela confusão. Ele sentiu sua força se dissipar. Um pânico palpável tomou conta do ambiente, e nós invisíveis de uma verdade amarga começaram a se entrelaçar. "Luna, corra!" Ele gritou, saltando em direção à menina, mas o medo a congelou. Ela estava ali, no meio de tudo aquilo, uma garotinha que era o ponto de desagregação de mundos que Caio nunca imaginou que existissem. As luzes começaram a piscar freneticamente, e no meio desse caos, um homem encapuzado emergiu da escuridão, disparando tiros. O estabelecimento explodiu em gritos e futilidade. Caio viu Lorena se transformar. Ela não era mais a mulher que ele amava, mas uma peça de um jogo muito maior. 2 mundos colidindo em um segundo fatídico. O caos reinava, e enquanto o rosto de Lorena se desvanecia, a realidade começava a se desdobrar em algo que Caio nunca poderia esperar. Ele precisava escolher um lado, mas, diante do desenrolar brutal dos eventos, quem poderia verdadeiramente confiar? A verdade era um campo de batalha, e todos estavam perdendo. E enquanto ele olhava de volta para Rafael, a pergunta ecoava em sua mente. Até que ponto a lealdade poderia ser testada antes de revelações devastadoras reescreverem tudo? Com os tiros ecoando enquanto a fumaça começava a encobrir tudo ao redor, Caio sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. Caio sentiu o chão tremer sob seus pés, um verdadeiro labirinto de caos e desespero. A adrenalina pulsava por seu corpo, enquanto seus olhos se fixavam em Lorena e Luna, agora cercadas por homens ameaçadores. A sala estava em um frenesi, gritos ecoando como trovões, enquanto a realidade dele se desintegrava. "Lorena, me escuta! Isso não precisa acontecer!"
Sua voz tremia, mas ele gritou, tentando alcançar algo que restava entre eles. Contudo, ela apenas virou o rosto, sua determinação se transformando em indiferença. O medo dominava cada canto do restaurante, mas no confronto íntimo de Caio havia um silêncio profundo. Enquanto ele tentava se aproximar, um reflexo na parede atrás de Lorena chamou sua atenção. Ela estava escondendo algo, um brilho metálico que a conectava ao plano obscuro ao qual sua vida se atava. Uma parte dele queria acreditar que tudo seria resolvido, mas uma outra parte sussurrava, clamando por verdades que ele ignorava. Então, no auge do caos, algo inesperado aconteceu. A porta do restaurante foi arrombada com um estrondo e um grupo de policiais armados invadiu o local. "Todos para o chão!" gritou um deles, e o grito inspirou um novo pânico entre os convidados. As pessoas desesperadas se jogaram ao chão, buscando abrigo, porém Caio não se moveu. Seu coração disparou quando percebeu que uma figura estava ao lado dos policiais. Era Rafael, seu irmão, um homem que Caio acreditava ter perdido para o mundo do crime, e estava ali, agora, de farda e com o olhar determinado. "Caio, saia daí!" ele gritou. O frio que percorreu a espinha de Caio não era mais apenas medo, mas a revelação de que seu irmão era um agente infiltrado. "Rafael, o que você..." Caio começou, mas a voz de Lorena cortou a sala. "Não, isso não pode estar acontecendo." Ela havia finalmente se virado para Caio, seu olhar ferido perfurando sua alma. "Você está trabalhando com eles?" Caio ofegou, seu mundo desmoronando. Era essa a razão pela qual Lorena parecera tão distante, tão envolvida em segredos, que até ele não poderia compreender. Ela se virou, enfrentando Rafael de forma feroz. "Você não pode fazer isso. Eles têm tudo pronto. Você não sabe o que está em jogo." O tempo parecia estourar em 1000 pedaços. A revelação de Rafael como policial e o possível envolvimento de Lorena em um plano traiçoeiro deixou Caio sem chão. O que ele realmente sabia sobre ela? Suas promessas de amor e lealdade agora soavam como ecos de uma mentira bem ensaiada. Os policiais avançaram em direção a Lorena e Luna, enquanto Caio estava paralisado pela confusão. Ele sentiu sua força se dissipar. Um pânico palpável tomou conta do ambiente, e nós, invisíveis de uma verdade amarga, começaram a se entrelaçar. "Luna, corra!" ele gritou, saltando em direção à menina, mas o medo a congelou. Ela estava ali, no meio de tudo aquilo. Uma garotinha que era o ponto de desagregação de mundos que Caio nunca imaginou que existissem. As luzes começaram a piscar freneticamente, e no meio desse caos, um homem encapuzado emergiu da escuridão, disparando tiros. O estabelecimento explodiu em gritos e futilidade. Caio viu Lorena se transformar. Ela não era mais a mulher que ele amava, mas uma peça de um jogo muito maior. E então, em um clímax insuportável, Lorena agarrou Luna e, com um movimento rápido, girou em direção a Caio. "Eu não vou deixar que você a tenha!" ela gritou. E, para a surpresa de todos, do bolso de Lorena, um colar que parecia tão comum ficou visível. Um símbolo que fazia parte da organização criminosa da qual Caio havia lido em jornais. "Ela é a chave, Caio. Você tem que entender." A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Caio sentiu um nó na garganta e seus joelhos fraquejaram. Era verdade? A dor da traição e do amor ferido se misturavam em seu coração. Antes que pudesse processar, Rafael gritou: "Cuidado!" E um novo barulho ecoou, uma explosão menor, mas suficiente para mudar tudo. O teto começou a ceder e caíram pedaços de gesso enquanto a fumaça se espalhava. O caos reinava, e enquanto o rosto de Lorena se desvanecia, a realidade começava a se desdobrar em algo que Caio nunca poderia esperar. Ele precisava escolher um lado, mas diante do desenrolar brutal dos eventos, quem poderia verdadeiramente confiar? Dentro da confusão, uma pergunta ficou clara na mente de Caio. O que mais ele não sabia?
E mais importante, até onde a lealdade entre irmãos e a verdadeira natureza do amor poderiam ser testadas. A resposta estava prestes a desmoronar junto com as paredes do seu mundo. Caio sentiu a pressão do momento subir. O caos ao seu redor se intensificava. A fumaça do teto em ruínas começou a engolir o espaço, transformando tudo em uma névoa escura. Ele olhou para Rafael e, em um lampejo, viu a determinação em seu irmão. Mas o que realmente importava era Lorena, que agora estava prestes a ser reprimida pela autoridade. "Vá, Caio!" Rafael gritou, puxando o irmão de volta enquanto a fumaça aumentava. Mas os olhos de Caio estavam fixos em Lorena e Luna, no meio da multidão em pânico. "Lorena, segure Luna!" Ele implorou desesperado, mas ela parecia trancada em uma armadilha emocional. "Caio, você tem que entender." Ela estava ofegante. A tensão em seu corpo era palpável. Mas antes que pudesse prosseguir, a porta arrombada se abriu mais uma vez. Um novo tumulto, um homem encapuzado, que parecia ter surgido do próprio caos, avançou em direção a Lorena. Ele disparou 2 tiros para o alto e a sala explodiu em gritos de horror. Caio sentiu o coração parar. De alguma forma, o desconforto no ar havia se transformado em um terror absoluto. "Todos no chão!" ele gritou. Mas já era tarde demais. O homem avançava e Caio viu o brilho da arma dirigida para Lorena. Uma fração de segundo, um instinto primitivo o impulsionou para a frente, mesmo sabendo que era uma jogada suicida. "Não!" ele gritou, enquanto um ruído ensurdecedor ecoou. A penumbra caiu e, no instante que seguiu, algo completamente inesperado aconteceu. Um brilho ofuscante tomou conta da sala, um dispositivo explosivo detonado pelo homem encapuzado. O restaurante estalou como se estivesse sendo comprimido. A explosão subsequente foi ensurdecedora. Caio se lançou para a frente, mas o impacto da explosão foi tão forte que o arrastou. Ele caiu ao chão, perdida a noção do tempo, mas assim que sua visão se clareou, algo o deixou completamente paralisado. Sua mente estava a 1000 por hora. Ele viu Lorena, que cambaleava em direção a Luna, mas não à distância que ele esperava. Dentro da lâmina enfraquecida de fumaça, tudo mudou. Lorena estava com a mesma cara de determinação frenética, segurando algo em uma mão. "Luna, venha aqui!" ela gritou. Mas não havia o calor que Caio uma vez conheceu. Por um momento ele pensou que estava sonhando. A forma como ela falava, a maneira como olhava, era como se não fosse ela. O que estava acontecendo? E aí, em meio ao caos, um grito cortou o ar. "Basta, Lorena!" A voz era familiar, e Caio virou a cabeça. A mulher que se aproximou era uma agente da polícia, com a mesma insígnia que Rafael, mas uma expressão tão sombria quanto o peso de uma mentira. "Você não pode levar a criança, é um risco." As palavras tinham um peso, uma verdade latente que penetrava em sua mente, e antes que pudesse processar todas as implicações, viu Rafael avançar em direção a Lorena. "Você é a traidora, não eu." E a cada palavra que saía de sua boca, a percepção de Caio ficava mais nublada. Lorena olhou para Rafael e algo na sua expressão se quebrou. Eu só queria proteger você." A dor misturou-se à desesperança e a palavra ecoou como um lamento. Então, em uma reviravolta que fez a sala tremer, Rafael disparou. O tiro não estava direcionado a Lorena, mas sim ao homem encapuzado que havia surgido em sua vida. Caio paralisou. A realidade que conhecia começou a se desintegrar em fragmentos, e a fumaça não era mais a única que o sufocava. Ele estava diante de uma traição tão profunda que sua vida nunca mais seria a mesma. O homem encapuzado caiu, e antes que qualquer um pudesse reagir, os olhos de Lorena encontraram os de Caio. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela murmurava: "Eu não sou quem você pensa que sou." O tempo parecia paralisado e Caio sentiu sua mente girar.
O que mais estava escondido? Ele olhou ao redor, a confusão se espalhando, a vida dele se arrastando em uma montanha-russa de sentimentos. E antes que pudesse ver o que havia se rompido entre eles, a verdadeira natureza do amor e da lealdade começava a desmoronar. Ele se sentiu flutuar entre a dor e o desejo, sem saber se conseguiria recuperá-los de volta. No entanto, a única certeza que tinha em sua mente era uma interrogação desesperadora. Quem realmente estava ao seu lado? Caio sentiu sua cabeça girar. O caos se desenrolava ao seu redor, fumaça pesando como um manto escuro sobre os rostos assustados. Ele não conseguia desviar o olhar de Lorena, seus olhos transparecendo um desespero que parecia transcender o momento. Não sou quem você pensa que sou. As palavras dela ecoavam em sua mente e sua realidade começava a desmoronar. Mas antes que pudesse perguntar o que aquilo significava, a figura encapuzada, ainda caída no chão, se mexeu. No movimento rápido, ele se virou e a máscara que ocultava seu rosto escorregou para o lado, revelando um semblante familiar. Os olhos do homem brilharam com um reconhecimento que disparou uma onda de confusão em Caio. Mateus, você? A incredulidade tomou conta de sua voz. Mateus, o melhor amigo de Caio desde a infância, agora estava no centro daquela tempestade de traição e caos. Desculpe, Caio. Eu não queria que fosse assim. Os olhos de Mateus estavam cheios de dor e arrependimento. Mas eu tinha que fazer isso. Por eles. A revelação foi um soco no estômago. Caio olhou para Lorena, buscando respostas, mas ela havia perdido a firmeza. Mateus, como você pode estar envolvido nisso? A incredulidade e a traição criavam um nó na garganta de Caio. Você era meu amigo. A pressão aumentou e com ela a confusão. Você não entende, Mateus gritou, as palavras saindo em uma explosão. Tem coisas que você não sabe sobre Lorena. Ela não é o que parece. Lorena fez um movimento brusco e a agitação da sala os cercava. Não, você não pode dizer isso. Ela estava em pânico e, pelo primeiro instante, o olhar determinado se transformou em medo. Caio, escute, eu não sou uma traidora. Todo esse tempo eu fiz o que fiz por nós. Os pulsos de seus corações ressoavam em uníssono enquanto tudo ao redor parecia radicalmente mudar. Caio sentiu o chão desmoronando sob seus pés. O amigo que conheceu, o amor que acreditava conhecer, tudo isso agora estava em dúvida. Ele não sabia mais em quem confiar. E de repente, como se tudo tivesse sido ensaiado, mais uma figura surgiu, esta vez saindo da multidão em pânico. Era a mãe de Luna, uma mulher que tinha desaparecido anos atrás e que todos acreditavam estar morta. O que vocês fizeram com minha filha? O tom dela era ácido e baixo, uma serpente pronta para atacar. Os olhares se cruzaram e, em um instante, Caio percebeu a conexão. Luna não era apenas uma menina. Ela era parte de um jogo que ia além da compreensão dele. Você está viva? A voz de Caio mal saía, espremida pela pressão da revelação. Lorena e Mateus ficaram atordoados, e a sala parecia respirar em conjunto, presa em uma verdade que estava para se revelar. A mulher se aproximou com uma fúria contida, os olhos escaneando cada rosto à sua volta. Sim, e você não consegue imaginar o que aconteceu. Eles estão planejando tudo, e você, Caio, é a peça-chave que eles precisam. A tensão se acumulava enquanto todos absorviam o impacto de suas palavras. Mateus estava quase em lágrimas. Não é isso que você pensa, Ana. Eu só queria... Mas a mulher nem o olhou. Ela se virou para Caio, o desespero em seus olhos simplesmente o atravessando. Você precisa escolher, Caio. Se você não parar isso, Luna será levada para um lugar do qual não conseguiremos mais trazê-la de volta. Uma lealdade será traída, e alguém não sairá vivo. A sala estava em um silêncio opressor. O pânico de antes havia dado lugar a um medo mortal e à urgência. A cada segundo que passava, a atmosfera se tornava mais pesada.
Caio estava enredado em uma rede de segredos que o esmagava. Mas quem somos nós para mudar esse destino? Murmurou Lorena, seus olhos refletindo a fragilidade de suas palavras. Nós estávamos sempre no centro de algo muito maior. E enquanto tudo se desenrolava na frente de Caio, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mas a imagem era mais sombria do que ele poderia imaginar. A linha entre amizade e traição se dissipava, e agora, mais que nunca, ele precisava decidir quem ele realmente era e quem estava ao seu lado. A nuvem de confusão e medo se tornava densa, e ele sentia que, como em um pesadelo, tudo poderia mudar em um instante. A decisão estava se aproximando, e a próxima respiração poderia ser a última. Caio sentiu sua cabeça girar. O caos se desenrolava ao seu redor, a fumaça pesando como um manto escuro sobre os rostos assustados. Ele não conseguia desviar o olhar de Lorena, seus olhos transparecendo um desespero que parecia transcender o momento. Não sou quem você pensa que sou. As palavras dela ecoavam em sua mente, e sua realidade começava a desmoronar. Mas antes que pudesse perguntar o que aquilo significava, a figura encapuzada, ainda caída no chão, se mexeu. No movimento rápido, ele se virou, e a máscara que ocultava seu rosto escorregou para o lado, revelando um semblante familiar. Os olhos do homem brilharam com um reconhecimento que disparou uma onda de confusão em Caio. "Mateus, você!" A incredulidade tomou conta de sua voz. Mateus, o melhor amigo de Caio desde a infância, agora estava no centro daquela tempestade de traição e caos. "Desculpe, Caio. Eu não queria que fosse assim." Os olhos de Mateus estavam cheios de dor e arrependimento. "Mas eu tinha que fazer isso. Por eles." A revelação foi um soco no estômago. Caio olhou para Lorena, buscando respostas, mas ela havia perdido a firmeza. "Mateus, como você pode estar envolvido nisso?" A incredulidade e a traição criavam um nó na garganta de Caio. "Você era meu amigo!" A pressão aumentou e, com ela, a confusão. "Você não entende!" Mateus gritou, as palavras saindo em uma explosão. "Tem coisas que você não sabe sobre Lorena. Ela não é o que parece." Lorena fez um movimento brusco e a agitação da sala os cercava. "Não, você não pode dizer isso." Ela estava em pânico, e pelo primeiro instante, o olhar determinado se transformou em medo. "Caio, escute, eu não sou uma traidora. Todo esse tempo eu fiz o que fiz por nós." Os pulsos de seus corações ressoavam em uníssono, enquanto tudo ao redor parecia radicalmente mudar. Caio sentiu o chão desmoronando sob seus pés. O amigo que conheceu, o amor que acreditava conhecer. Tudo isso agora estava em dúvida. E, de repente, como se tudo tivesse sido ensaiado, mais uma figura surgiu, esta vez saindo da multidão em pânico. Era a mãe de Luna, uma mulher que tinha desaparecido anos atrás e que todos acreditavam estar morta. "O que vocês fizeram com minha filha?" O tom dela era ácido e baixo, uma serpente pronta para atacar. Os olhares se cruzaram, e em um instante, Caio percebeu a conexão. Luna não era apenas uma menina. Ela era parte de um jogo que ia além da compreensão dele. Você está viva?" A voz de Caio mal saía, espremida pela pressão da revelação. Lorena e Mateus ficaram atordoados e a sala parecia respirar em conjunto, presa em uma verdade que estava para se revelar. A mulher se aproximou com uma fúria contida, os olhos escaneando cada rosto à sua volta. "Sim, e você não consegue imaginar o que aconteceu. Eles estão planejando tudo, e você, Caio, é a peça-chave que eles precisam." A tensão se acumulava enquanto todos absorviam o impacto de suas palavras. Mateus estava quase em lágrimas. "Não é isso que você pensa, Ana. Eu só queria..." Mas a mulher nem o olhou. Ela se virou para Caio, o desespero em seus olhos simplesmente o atravessando. "Você precisa escolher, Caio. Se você não parar isso, Luna será levada para um lugar do qual não conseguiremos mais trazê-la de volta. Uma lealdade será traída,
e alguém não sairá vivo. E então, em uma reviravolta impressionante, a porta dos fundos foi aberta com violência. Um grupo de homens armados entrou, vários deles com o logo do que parecia uma organização criminosa. "Não se mexam!" gritou o líder, apontando a arma para a multidão. A sala explodiu em gritos e o pânico tomou conta. Caio sentiu que sua esperança estava se esvaindo. Entre os homens, um deles se destacou. Ele se aproximou de Ana e, com um olhar de triunfo, disse: "Você pensou que poderia escapar, não pensou?" "Ethan," Ana sussurrou, o medo transparecendo em seu rosto. "Você não deveria estar aqui." Ana não era apenas a mãe de Luna, mas também uma peça essencial no jogo que Caio nem de longe compreendia. Precisamos dela e você, como sempre, foi a idiota que se meteu onde não devia. O tempo parecia parar. O que isso significava para Caio? E agora, quem ele realmente poderia confiar? Todos os laços que pensou existir estavam prestes a se desfazer. Ele se viu em uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir. O que estava em jogo era muito maior do que apenas o que acontecia ali. Enquanto o caos se desenrolava, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. As perguntas ecoavam em sua mente. Quem estava do seu lado? E, mais importante, até onde ele iria para proteger os que amava? O chão fervia sob seus pés, e ele sabia que o próximo movimento poderia mudar tudo. O clima estava irrespirável, e o pânico tinha tomado conta de todos. A sala se tornara um verdadeiro campo de batalha, com gritos sufocando os gemidos de desespero. Caio mal podia respirar. Ele estava preso entre Lorena e Mateus, com a mãe de Luna olhando fixamente, como se pudesse incendiá-los com o olhar. As ameaças pairavam no ar, e a figura de Ethan, com a arma em punho, se destacava como um fantasma. "Você foi uma tola, Ana", disse Ethan, seu tom repleto de desprezo. "Isso vai acabar aqui e agora." O que ele queria? Era uma pergunta retumbante que ecoava na mente de Caio. Os homens armados avançavam, e os gritos se misturavam ao barulho do caos. Um estalo, seguido de um som de rasgar, fez Caio se virar. Quando olhou para trás, viu Mateus sendo empurrado, chutado por um dos capangas de Ethan. "Não!" Caio gritou, mas a palavra mal acabara de sair de seus lábios quando tudo mudou novamente, de maneira tão brusca que parecia um sonho, um tiro. Não soube quem disparou. Caio sentiu uma onda de choque atravessar a sala. O tempo desacelerou enquanto ele via o corpo de Lorena se curvar para a frente. O olhar dela, antes tão determinado, agora se transformou em terror absoluto. O sorriso que ele amava havia desaparecido e, em seu lugar, a dor tomou conta. A sala silenciou e todos pararam em suas ações. O mundo de Caio desmoronou. "Lorena!" Ele pulou em sua direção. O coração dele pulsava freneticamente em seu peito, quase gritando por socorro. Mas, mesmo enquanto ele corria, uma segunda verdade chocante se desenrolava diante de seus olhos. Matando o silêncio, Ana ergueu as mãos em um gesto de rendição. "Espere! Não faça isso, Ethan!" A tensão no ar era palpável. Ethan sorriu. Um sorriso que parecia um truque. "Você não entende, Ana. A menina é tudo, e agora você se tornou um problema." Ele apontou a arma para Ana e isso fez com que Caio parasse. A conexão se formou. "Não era só Luna. É você", Caio sussurrou. O que ele acabara de perceber quando Ana olhou para ele. "Você é a razão para tudo isso." Ela hesitou, e na fração de segundo que se seguiu, todo o resto se esvaiu. "Caio, não sou uma inimiga." Mas havia algo mais naquela frase, algo que não encaixava. A revelação grossa se aglomerava no ar. O choque começou a se misturar à compreensão. Caio segurou o peito, a dor impactante em sua alma. "Eu sou..." Ana finalmente sussurrou. "Sou a mãe de Luna. Mas Luna não é a única. Ela é a última peça. Você é o verdadeiro alvo." A bomba dentro da cabeça de Caio explodiu.
Ele balançou a cabeça, tentando afastar as palavras, mas a verdade começou a se formar. Ana estava certa. Havia algo em Luna que ele não compreendia, e tudo se entrelaçava com algo maior que estava prestes a ser revelado. Ele olhou para Lorena, agora morrendo em seus braços, e a angústia tomou conta dele. O que havia acontecido? Um novo tiro ecoou, e o mundo entre eles se despedaçou. Cada movimento de Caio a partir daquele instante estava moldando um novo futuro. "Ana, não!" ele gritou, a voz chorosa. Mas enquanto olhava o rosto de Lorena, a consciência começava a se formar. A verdade mais intensa e dolorosa se desenrolou em sua mente. Lorena, com seus segredos profundos e contatos nebulosos, Ana com os mistérios que cercavam Luna. A lealdade era uma ilusão, e ele estava no meio de uma teia de mentiras e traições que moldariam seus destinos. "Nós somos todos peças de um grande jogo, Caio," Ana disse com uma mistura de dor e esperança. "Você precisa entender. Luna é a chave." Mas o que ele tinha que entender? Entre os estilhaços da verdade e o olhar desesperado de Lorena, ele se viu em um abismo. A escolha se tornava cada vez mais clara, e a determinação em seu peito queimava como um incêndio incontrolável. Ele precisava agir, mas a quem realmente poderia confiar? A sala tremia, e logo um novo clarão de esperança ou desespero estava prestes a jorrar por entre as sombras. Ele se preparou, consciente de que o próximo movimento não seria apenas uma escolha, mas um desafio a tudo que pensou saber sobre amor, lealdade e a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. "Quem você realmente é, Lorena?" Caio sussurrou, sua voz tremendo. Essa pergunta não apenas cercava a sala caótica, mas era a chave para tudo. Enquanto as luzes piscavam ao fundo, um mistério pairava no ar como um prenúncio do que estava por vir. Caio sentou-se ali, paralisado, preso entre o passado e o presente, entre as mentiras e a verdade que se desdobravam diante dele. O tempo parecia esfarelar, e sua mente girava como uma roupa girando na máquina de lavar, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a cair em seu lugar. Mas não era um bonito quebra-cabeça. Era uma obra de terror. "Quem você realmente é, Lorena?" O pedido de Caio saiu como um sussurro, mas em meio ao caos, a tensão parecia cortante. Os olhares de todos se fixaram nela. Lorena hesitou, o rosto pálido. "Caio, eu..." Mas o que ela tentou dizer não pôde ser ouvido, pois um rugido ensurdecedor surgiu da entrada do restaurante. As portas se abriram com um impacto brutal e um grupo de homens armados surgiu, vestidos de forma semelhante ao grupo de Ethan. O líder, um homem imponente com um olhar intenso, gritou: "Ninguém se mexa!" O pânico voltou a tomar conta da sala. Caio sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo e algo dentro dele gritou por resposta, enquanto seus olhos se moviam entre Lorena, Ana e Mateus, tentando entender a crescente tumulto. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O painel de luz acima deles feia um zumbido e então, uma fração de segundo depois, apague. A sala desmoronou em trevas e os gritos se tornaram mais intensos. Caio sentiu um frio na espinha. O que se passou em seguida foi um verdadeiro espetáculo de velocidade. Um disparo ecoou, e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a mulher à frente dele, Ana, caiu. O mundo escureceu em um golpe, e o que Caio viu a seguir fez seu coração parar. Atrás de Ana, a sombra de um homem se movia rapidamente, revelando uma arma fumegante e um rosto conhecido. Era Rafael. Ele estava ali, e em vez de alívio, a visão dele trouxe terror. "O que você fez?" Caio gritou, sua voz quebrando, mas já era tarde demais. "Rafael, não!" Lorena exclamou, e o coração de Caio se despedaçou ao imaginar seu amor sendo traído de maneira tão cruel. O rosto do irmão estava uma máscara de desespero e determinação, mas não havia tempo para perguntas.
O homem que disparou olhou para Caio, seus olhos refletindo um cálculo frio. Eu só estou seguindo ordens, ele disse, e aquela frase atingiu Caio como uma porrada no estômago. A revelação do traiço, que havia se infiltrado em sua vida até naquele momento, o deixou sem palavras. A conexão de Rafael com tudo aquilo o apertou o coração. Ana, ferida, tentava se levantar, suas mãos manchadas de sangue, e o tempo parecia paralisar novamente. Ana, você precisa nos ajudar. Caio se virou para ela. A realidade começou a desmoronar como uma casa de cartas. Tudo que ele sabia estava em uma linha fina. Essa não era a escolha que eu queria fazer. Ana ofegou, seus olhos buscando desesperadamente por uma saída. Mas eles têm algo que precisamos proteger, e agora você e Lorena estão no meio disso. Lorena ergueu a cabeça, chacoalhando a mente. O que você quer dizer com isso? A confusão em seu rosto era combinada com uma dor palpável. E então, em um ato de desespero, Ana se lançou à frente, empurrando Caio para o lado. Mas 3 disparos ecoaram, e foi nesse instante que ele viu, não para onde Ana havia ido, mas o que ela carregava. Um dispositivo pequeno, aparentemente inofensivo, agora iluminava um pequeno display vermelho. Eu só quero proteger Luna, ela gritou, enquanto o brilho do dispositivo começou a intensificar. Mentes se moviam em uma velocidade vertiginosa. Lorena foram em direção a Ana, mas Caio foi mais rápido. Ele agarrou o braço de Lorena e puxou. Fuja! Ele estava gritando. Mas em sua mente, um vazio crescente se formava. Não, 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 por favor! Um espaço começava a se abrir, como se o tempo tivesse parado outra vez. E em um momento brutal, o dispositivo nas mãos de Ana se ativou. O universo inteiro parecia colapsar em uma única fração do que era ele. Uma luz ofuscante explodiu na sala, fazendo tudo parecer menos que um pesadelo e mais como um horror absoluto. O restaurante começou a desmoronar e o grito de Caio se perdeu entre o estrondo. Com tudo em desordem, um novo choque veio à tona. No meio da fumaça e do caos, uma figura encapuzada surgiu de repente, com olhos brilhantes que refletiam a luz de um jeito que fazia o coração de Caio acelerar. Ele conhecia aqueles olhos. Ele se virou e cada detalhe se tornou nítido. Sou eu, Caio! Sou eu! O homem ergueu o capuz e a verdade chocante se desenrolou. Era o pai de Caio, que todos haviam acreditado estar morto. Tudo isso foi por você? Seu pai, a pessoa que ele havia perdido, agora estava de pé no olho do furacão. O que tinha acontecido? Nesse instante, tudo que Caio viu desabou. O amor, a traição, os segredos, tudo era uma mentira, um grande plano que o envolveu em suas teias. Seu pai, sua mãe, Lorena, Ana e até Rafael estavam todos jogando em lados diferentes, como se fosse um jogo, uma peça que ele não compreendia. Enquanto a luz do colapso brilhava, uma única pergunta pairava em sua mente. Quem realmente era seu pai? E, acima de tudo, o que ele realmente era. A sala começava a se desfazer, e Caio sentia a descida infinita de um abismo sem fim. O futuro estava se distorcendo diante de seus olhos, e todos os relacionamentos que ele considerava fortes estavam se desvanecendo sob a pressão da verdade. Os ecos da explosão ainda reverberavam pelo espaço, enquanto as paredes do que um dia foi um elegante restaurante pareciam se desintegrar ao redor de Caio. O caos reinava, mas algo dentro dele começou a se acalmar, como se os gritos e os estalos se transformassem em um sussurro distante. Ele estava preso entre a realidade de sua dor e a revelação horrenda que havia se descortinado diante dele. Os olhos de Lorena, cercados pela angústia, refletiam uma mistura de amor e desespero. Caio, eu fiz tudo isso para te proteger, ela gritou, a voz embargada, mas o olhar dele agora carregava uma dúvida profunda. O que era amor? O que era traição? Ele se concentrou em Ana, a mãe de Luna, que agora lutava para se erguer,
mantendo a determinação em seu semblante. Caio, você precisa entender. Luna é crucial. É a única maneira de isso tudo acabar. A urgência em sua voz ancorou a atenção de Caio. Ele balançou a cabeça, sua mente turbilhonando. Como assim? O que você quer dizer? Ana respirou fundo, tentando reunir as forças. Sinto muito por tudo que aconteceu, mas você é a parte que falta. Somente você pode quebrar o ciclo. Pode acabar com isso, mas precisa confiar em mim. O homem encapuzado, que se revelara como seu pai, também observava a cena, seus olhos transparecendo um desespero genuíno. Eu nunca quis que você estivesse aqui, mas você é a esperança. As palavras dele cortaram pelo ar como uma lâmina. Os homens armados de Ethan estavam ao redor e o tempo se esgotava. Caio entregou-se àquele momento caótico e decidiu que não deixaria os medos e as traições o paralisarem. Lorena, você precisa vir comigo. Não importa o que aconteceu, ainda podemos lutar. Ele estendeu a mão, sua intenção clara. A lava da traição poderia consumi-los, mas a esperança de resistir era mais forte. Os olhos de Lorena brilharam e ela hesitou. E se não houver volta? E se nós estivermos apenas criando mais problemas? Mas Caio não podia deixar isso acontecer. Ele a conhecia. No fundo, Lorena carregava uma bondade que não podia ser apagada pela traição. Eu não posso te perder e não posso perder Luna. Não importa o que nos trouxe até aqui, precisamos fazer isso juntos. Ele a puxou para junto de si e o momento se estendeu. O passado se desdobrava e um futuro novo começava a se formar. A onda de adrenalina fez com que todos os presentes paralisassem. Ana, agora mais determinada, se ergueu. Cuidem de Luna. Precisamos proteger o futuro dela. E talvez o passado possa ser reparado. Ela virou-se com um olhar resoluto para o grupo de homens. Um novo barulho cortou o ar, uma sirene à distância, que se aproximava rapidamente. O tempo estava acabando. O choque de realidades os deixou no limbo, mas para Caio a resposta era clara. Havia uma ponte a ser construída, mesmo que as peças estivessem fora de lugar. Rafael, você tem que nos ajudar! Caio gritou, e o irmão ficou entre duas opções. O olhar se firmou e, finalmente, Rafael deu um passo à frente. Eu só queria proteger você também, mas agora precisamos sair. A intensidade do momento fluiu. Caio agarrou a mão de Lorena e juntos se voltaram para a saída com Rafael tomando a frente. A fumaça densa ainda envolvia o ambiente, mas havia uma luz ao longe, uma esperança que parecia mais tangível. Os homens de Ethan se prepararam para avançar, mas Ana, com uma bravura inesperada, segurou o dispositivo em sua mão e gritou: Se acontecer algo com eles, você verá que a verdadeira batalha começou. E numa fração de segundo, o poder contido no dispositivo criou uma onda distinta, um sinal de que o jogo poderia mudar ali mesmo. Enquanto a luz pulsante emanava do dispositivo e a sirene se intensificava, Caio sentiu o peso da decisão final. Ele precisava escolher não apenas a sua luta, mas também a luta de todos que amava. As memórias de uma vida antes daquela noite ainda ardendo em seu coração. "Vamos!" ele gritou, e no exato momento tudo parecia possível. Mas enquanto se dirigiam em direção à saída, ele se virou. Não apenas para olhar para o que deixava para trás, mas para o que ainda podia ser. A esperança era palpável, mas junto com ela uma sombra de dúvida ainda pairava. Afinal, o que significava tudo aquilo? Com o coração acelerado e carregado de descobertas, Caio avançou, sabendo que o próximo dia poderia trazer mais mistérios, mais verdades e a promessa de um novo começo. E agora você que leu essa história até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É isso mesmo, este é o momento para demonstrar seu apoio. E já que você gostou do que leu, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desenrolar dessa trama de tirar o fôlego. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.